Boa noite, queridos. Opa! A paz do Senhor Jesus. Amém? Que oportunidade preciosa nós temos de estar aqui na casa do Senhor. Queridos, nós já vamos fazer a leitura da Bíblia, mas antes eu quero fazer uma introdução primeiro para a gente se situar direitinho no texto que a gente vai ler. Amém? Só um minutinho para eu me organizar. Amados, já faz alguns dias, na verdade acho que meses, que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Nós como igreja temos vivido um tempo muito difícil, com toda essa pandemia, com todo esse caos mundial e etc. E às vezes a gente tem a impressão que a igreja não discerniu muito bem ainda esse tempo que nós estamos vivendo. Mas, em contrapartida, nós temos entendido uma coisa, que é tempo de nos achegarmos a Deus. Esse momento de ficarmos em casa foi um tempo onde todos os dias parece que o Espírito Santo nos chamava para o lugar secreto, nos chamava para mais perto, para mais dentro da presença do Senhor. E eu tenho sentido muito no meu espírito que Deus tem algo novo para derramar para a igreja na nossa geração, no nosso tempo, nos nossos dias. Queridos, o nosso país tem tantas promessas de que nós seríamos um celeiro missionário. O nosso país tem tanta promessa de que daqui sairiam missionários que incendiariam todo mundo. Nós temos promessa de um avivamento que está para chegar. E eu sinto que é nos nossos dias, querido, é na nossa geração, é no nosso tempo. Eu sinto no meu espírito que algo novo de Deus vai ser derramado sobre a igreja ainda nos nossos dias. Amém? Amém. E nós precisamos estar prontos para que isso aconteça. E o tema da mensagem de hoje é antes que o céu se abra. Imaginem vocês, queridos, que a descendência de Abraão está vivendo um tempo de cumprimento de promessa. Os filhos de Abraão não é mais aquele povo que vagueia pelo deserto. Eles agora são uma nação. Não estão mais subjugados debaixo do império egípcio, escravizados, reduzidos a uma condição de servidão. Eles agora são um povo poderoso. Eles não vivem mais em tendas no deserto. Eles agora têm cidades fortes. Eles agora plantam e colhem, produzem, comercializam. E a bênção do Senhor está sobre esse povo. Esse povo agora é um povo poderoso na terra, um povo grande, numeroso, um povo que está vivendo aquilo que o Senhor havia prometido lá atrás a Abraão. Israel está vivendo o tempo de cumprimento de promessa, porque aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Amém? Pode passar o tempo que for, mas a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. O nosso Deus é fiel. Nick, pode abaixar aqui um pouquinho, por favor. Agora vejam vocês, que esse povo que está próspero, esse povo que está habitando em cidades seguras, esse povo que se multiplicou, porque Deus disse que eles seriam numerosos, por causa disso, esse povo honra e glorifica o nome de Baal. Por causa disso, esse povo atribui a bênção de Deus que estava sobre eles a uma entidade demoníaca. Queridos, vocês conseguem imaginar como que pode chegar a corrupção do coração humano? Israel está num tempo onde o reino já se dividiu e eles são adoradores de Baal agora. Eles estão vivendo uma promessa do Senhor na vida deles e atribuindo isso a Baal. A palavra Baal, o título Baal, quer dizer Senhor. E existiam várias outras variações, mas Baal era considerado o príncipe, o principal dos deuses na mitologia cananeia. E ele era considerado o Senhor do céu. Baal era considerado o Senhor da colheita, aquele que mandava chuva. Então, o Deus que falou assim, eu vou colocar vocês em uma terra que mana leite e mel, vocês vão plantar e vão colher. A semente de vocês será frutífera, não haverá mortandade entre os seus animais, as suas mulheres não vão perder os bebês. Eles atribuem tudo isso a Baal, a uma entidade demoníaca. Nós estamos falando do reino da cidade de Samaria,
E o rei daquela época era Acabe. E a rainha Jezabel. Uma mulher, como eu sempre digo, moldada nos padrões do inferno. Um exemplo de quem nós não devemos ser. E vejam vocês que não havia em Samaria um templo em honra a Jeová, mas havia em Samaria um templo em honra a Baal. O altar do Senhor está destruído, como nós vamos ler mais para frente, mas o altar de Baal estava de pé entre o povo de Deus. Querido, olha como é a corrupção do coração humano. Até onde a maldade, a perversidade do ser humano pode chegar, atribuindo a um demônio aquilo que Deus havia feito por eles. O cumprimento da promessa do Senhor. Queridos, eles acreditavam que era a bênção de Baal que estava sobre eles e fazia com que a terra fosse fértil e que os homens se multiplicassem. Nesse cenário tão conturbado, surge um homem, um profeta de Deus chamado Elias, que todo mundo aqui já ouviu falar dele, eu espero que sim. Se não, você vai ouvir falar dele hoje. Elias entra em cena nesse contexto tão conturbado, onde era arriscado ser um profeta de Deus, porque Jezabel queria matar todos eles, porque era uma forma de extinguir o culto ao Senhor, eliminando os profetas. Em contrapartida, ela implantava os seus profetas, que eram adoradores de Baal e de Azerá, que segundo a mitologia, Azerá era a mãe de Baal. E Elias surge nesse contexto e traz uma palavra sobre aquela nação. Ele diz assim, vive o Senhor, em cuja presença estou, a quem eu sirvo, que se não segundo a minha palavra, não vai chover, o céu vai se fechar. Como se diz, quem quiser adorar Baal vai adorar seco, não vai ter nem orvalho mais nessa terra. E a gente fala assim, gente, mas Elias era ousado, né? Mas sabe o que eu acho interessante da fala de Elias? Se ele tivesse falado assim, pela palavra do Senhor, era como se ele estivesse colocando os dois em pé de igualdade. Ele está dizendo assim, eu sou homem, e vocês têm acreditado que Baal é o Senhor dos céus, pois eu digo que segundo a minha palavra, não vai chover. Obviamente, ele estava debaixo da autoridade do Senhor, querido. Mas ele está dizendo, eu sou homem, Baal é Deus, e o céu vai se fechar sobre esse lugar. Agora vocês imaginem, uma sociedade altamente agrícola, que só comia se plantasse e se colhesse, e o céu se fecha. Querido, por 3 anos e meio, não caiu uma gota d'água em Samaria, em Israel. Vocês já pararam para pensar a situação que esse povo chegou? A Bíblia fala que a seca era extrema, que a fome era extrema sobre a terra, a mortandade, a miséria, o desespero. Chegaram em pontos absurdos de necessidade, porque a terra estava infértil, por causa da palavra do homem de Deus sobre aquele lugar. E nesse cenário, depois desse período, o Senhor traz uma palavra. Abra a sua Bíblia, querido. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Por favor, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler o texto fracionado de acordo com os tópicos. Então, nós vamos ficar sempre no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Todos encontraram, amém? E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O Senhor trouxe uma palavra através de Elias, vai ter chuva na terra. E olha só que interessante, Elias vai e se apresenta ao rei. E acontece uma coisa interessante aqui. Acabe e o seu servo, que era Obadias, que era um servo do Deus Altíssimo, eles saíram procurando fontes de água, algum rio, algum lugar que tivesse umidade, para ver se ainda havia capim, para que eles não tivessem que sacrificar os animais, porque a fome era terrível. E aí, nesse contexto, Elias aparece e fala com Obadias, fala com Acabe, que eu estou aqui, manda ele vir. E Obadias fica apavorado e fala assim, por que eu fiz para merecer um negócio desse, Elias? Sabe por quê? Porque Elias era o homem mais procurado
do seu tempo, daquela região. Acabe mandou procurar ele não só no seu território, mas em todos os lugares vizinhos, e fazia os reis jurarem que ele não tinha passado por lá. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui? Quando você está guardado em Deus, o inimigo não te acha, querido. Ele procurou, mas ele não encontrou. E aí Elias fala com ele, não, eu vou me apresentar a Acabe ainda hoje. Por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra, vai se apresentar a Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E aí Elias encontra com o rei. E o rei olha para ele e fala assim, é você o perturbador de Israel? Elias olha para ele e fala assim, eu não sou o perturbador de Israel, não. Quem está perturbando Israel é você, a casa do seu pai, com essa idolatria que vocês estão vivendo nela. Não sou eu, não. Ou seja, o que tem trazido perturbação sobre essa nação é o pecado, e não o homem de Deus. E aí ele faz um desafio. Você vai reunir os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, os 400 de Azerá, que comem à mesa de Jezabel, e vamos nos encontrar no monte. E isso acontece. Chegando lá, Elias faz um desafio para aquela nação. E aqui eu começo o primeiro tópico da minha mensagem. Antes que o céu se abra, primeira coisa que precisa acontecer, querido, versículo 21, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Queridos, antes que o céu se abra, é preciso que haja posicionamento, é preciso que haja decisão da parte do povo de Deus. Observem que Elias coloca o povo de Israel na parede. E ele faz com que eles tomem uma decisão baseada naquilo que eles creem. E ele fala, se Baal é Deus, adora Baal, segue Baal, mas se o Senhor é Deus, siga verdadeiramente ao Senhor. E ele fala assim, até quando vocês vão cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Sabe o que é cochear? É caminhar sem firmeza, oscilando de um lado para o outro. Queridos, nós precisamos ter firmeza nos nossos passos. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Sabe o que é cochear entre dois pensamentos? Vou te dar um exemplo. É quando na hora da sua diversão, parece que Jesus não serve. Aí, na hora da sua diversão, você tem uma postura diferente. Joga o copo para o alto, vamos beber, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Isso é cochear em dois pensamentos, porque aí vem o dia mal. Quando a consequência chega, querido, se tem um GPS infalível, é o GPS da consequência. Não importa para onde você fuja, ela sabe onde te encontrar. Aí quando a angústia chega, quando o dia mal chega, aí jogar o copo para o alto não adianta mais. Aí você se aproxima de Deus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Isso é cochear entre dois pensamentos, querido. Isso é caminhar dividido, entre tantas outras coisas. E olha só que interessante, uma coisa que Elias desafia o povo. Observem que o profeta não tira o direito do povo de adorar Baal. Ele fala, se Baal é Deus, siga ele. Deus não tira o seu direito de não o escolher, querido. Mas se o Senhor é Deus, aí você tem que caminhar diferente. Aí você tem que parar de cochear entre dois pensamentos. É um direito seu não escolher o Senhor. É um direito seu escolher Baal. Ele não proíbe, ele dá essa opção para o povo. Sabe o que é que ele não dá? A opção de ficar em cima do muro, a opção de viver dividida, a opção de nunca se posicionar. Amados, uma vida espiritual não é baseada em indecisão. Hoje é dia de nós tomarmos uma decisão ainda mais firme. Se o Senhor é Deus, vamos servi-lo de verdade. Se o Senhor é verdadeiramente Deus da nossa vida, nós vamos parar de cochear entre dois pensamentos. Antes que o céu se abra, é importante que nós tomemos uma decisão firme sobre quem é que governa a nossa vida. Se o Senhor é Deus, adora a Ele, serve a Ele.
Se o Senhor é Deus, para de viver um evangelho relaxado, brincando com a graça, brincando com a misericórdia. Se a palavra é verdade, para de acreditar só nas partes que te são convenientes. Querido, Deus não aceita mistura, o Senhor não quer simpatizante, o Senhor quer pessoas que creem verdadeiramente nele, que se posicionem de acordo com aquilo que creem. Antes que o céu se abra, Elias convoca esse povo para tomar uma decisão, para se decidir, para parar de cochear entre dois pensamentos. Querido, eu tenho temor com a palavra que o Senhor diz, que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Ele fala, quem dera se vocês fossem quentes ou se vocês fossem frios, mas vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu vomitar-te-ei da minha boca. Querido, vomitar é tirar de dentro e jogar por terra. Deus não gosta de indecisão. Hoje é noite de nós decidirmos e falarmos, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, é a Ti que eu creio, é em Ti que está depositada a minha fé, a minha confiança, eu pertenço ao Senhor. Antes que o céu se abra, é preciso que haja decisão e posicionamento do povo de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Segunda coisa que Elias nos ensina, antes que o céu se abra. Vamos lá para o texto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 33. Então, armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até a valeta se encheu de água. Essa é uma história que todo mundo conhece. Ele faz um desafio para os profetas de Baal. Vamos oferecer sacrifícios, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal, como eram muitos, eles começam. E o texto fala que eles pegam um bezerro, colocam sobre o altar, e começam a gritar, pular, rodar, e se cortar, e clamar a Baal. E uma coisa que eu acho interessante aqui, tem grito, tem pulo, tem tudo, mas não tem fogo. O que faz diferença no sacrifício é o fogo, querido. E aí, Elias começa a debochar deles, fala assim, Baal deve estar dormindo. De repente ele foi viajar, grita mais alto, berra mais um pouco, de repente ele escuta, passa-se amanhã. E aí vem Elias, ele prepara o sacrifício, coloca no altar. A primeira coisa que ele faz, ele repara o altar, porque estava destruído. Por quê? Porque não havia sacrifício ao Senhor, havia sacrifício a Baal em Israel. Ele repara o altar, coloca o holocausto e ele faz um pedido, que aparentemente parece estranho. Ele fala, traz água. Gente, estava todo mundo morrendo de sede. Eu fico pensando, será que se eu tivesse água eu ia ter coragem de dar? E ele fala, traz água. Abre um rego em volta do altar e despeja a água sobre o sacrifício. Vocês já pararam para pensar como que as pessoas olharam para isso? Falando, gente, o que Elias está fazendo? Elias já era tido como uma pessoa meio doida mesmo. E aí fala assim, desperdiçando água numa situação dessa. Queridos, antes que o céu se abra, é preciso que haja entrega no altar. Antes que o céu se abra, é preciso que haja renúncia. Sabe por que Elias oferece água? Porque ele sabia que o que Deus ia mandar era muito, 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 muito mais do que aquilo que ele estava oferecendo sobre o altar. Porque ele escutou de Deus que Deus traria chuva, então ele pode oferecer água. Elias oferece água no altar e eu fico imaginando as pessoas olhando aquilo e sem entender muito bem. Mas a entrega de Elias era baseada na promessa que ele havia recebido do Senhor. Sabe o que isso fala para nós? Que quem se assusta com o tamanho da entrega é porque não sabe a abundância daquele que pode nos dar infinitamente mais do que aquilo que a gente entrega no altar. Muitas vezes é aqui nesse momento que as pessoas vão julgar você. É na hora da entrega que as pessoas vão te questionar e vão falar assim, nossa, mas você é tão novo, mas fica só na igreja. Nossa, está perdendo sua juventude, indo evangelizar no sábado à noite, os jovens vão se divertir. É no momento da entrega que muita gente olha
e julga e fala assim, nossa, é fanático, está exagerando, não precisa disso tudo, não. Querido, quem dimensiona, quem se assusta com o tamanho da entrega, é porque não sabe o tamanho da promessa de Deus que está sobre aquele que entrega no altar. E eu quero abrir um parêntese aqui. Querido, a entrega, a renúncia, ela não é barganha. Ela não é uma barganha com Deus, tipo, Deus, eu estou te dando e o Senhor vai fazer. Não. Mas é que, às vezes, para receber água de cima, a gente precisa abrir mão da água de baixo. Às vezes, a gente precisa entregar coisas no altar do Senhor. E deixa eu te falar, não é só coisa ruim, não. Às vezes, são coisas boas, às vezes, são coisas que parecem necessárias. Mas deixa eu te falar, querido, tenha coragem de renunciar àquilo que o Senhor te pede. Porque ninguém que entrega água ao Senhor fica sem aquilo. É impressionante. O reverendo Martin Luther King tem uma frase interessante. Ele falou, eu já segurei muitas coisas nas minhas mãos e perdi todas. Mas aquilo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Querido, a renúncia no Senhor vale a pena. A entrega no altar de Deus vale a pena. Existe um Deus que recompensa aquele que entrega, aquele que se entrega para Ele. Quer um exemplo? Abraão entregou o seu filho da promessa no altar. Até hoje ele é conhecido como pai de multidões. Deus é fiel para compensar a entrega. Queridos, Ana entregou seu único filho no altar. Foi mãe de 6, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. A viúva que alimentou Elias, nesse contexto que nós estamos lendo, ela entregou o último punhado que ela tinha. Viveu uma provisão sobrenatural na casa dela e ressurreição na sua família. Deus não deve nada para ninguém. Não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de entregar. Querido, Deus é tão maravilhoso que você entrega para Ele o seu tempo, Ele te dá a eternidade com Ele no céu. Não tenha medo de renunciar, querido. Antes que o céu se abra, é preciso que haja entrega, é preciso que haja renúncia no altar do Senhor. Às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que é terreno, para que o céu se abra sobre nós e derrame bênçãos infinitamente maiores do que qualquer coisa que você pode entregar aqui, querido. Antes que o céu se abra, é preciso que haja renúncia da nossa parte. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não quer abrir mão, mas eu te asseguro que vale a pena, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Antes que o céu se abra, é preciso que haja decisão, e é preciso que haja entrega e renúncia no altar do Senhor. Querido, e as pessoas às vezes julgam aqueles que renunciam. Às vezes as pessoas falam, nossa, você canta tão bem, você podia cantar no barzinho à noite, ganhar até um dinheirinho, você só canta na igreja. Queridos, isso é entrega. Eles não sabem, eles não ouviram do Senhor aquilo que nós ouvimos. Só tinha uma pessoa que sabia que Deus mandaria chuva, Elias, Deus falou com ele. Tem coisa que é específica entre você e Deus, vale a pena continuar acreditando naquilo que o Senhor falou. E não importa se as pessoas te julgam. Gente, a mulher que derramou um perfume sobre Jesus, ela foi julgada até pelos discípulos, mas ela sabia o tamanho da graça que ela recebeu dele. Vale a pena renunciar, queridos. O nosso Deus é fiel e Ele não fica devendo nada para ninguém. Pelo contrário, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Antes que o céu se abra, é preciso que haja entrega no altar, nas nossas vidas, da nossa parte. Amém? Terceira coisa, antes que o céu se abra. Versículo 41 e 42. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os joelhos. Queridos, antes que o céu se abra, é preciso que a gente caminhe diferente. Olha só que interessante o texto. Caminhar diferente é onde a renúncia e a decisão são aplicadas na nossa vida. Caminhar diferente é quando a renúncia e a decisão aparecem de uma forma muito prática, no dia a dia, no nosso cotidiano. Vejam como é tudo muito bem intercalado. Elias sobe e Acabe também sobe. Elias
sobe para o monte de Deus. Acabe sobe para sentar em uma mesa e se banquetear. Queridos, antes que o céu se abra, é preciso que a gente caminhe diferente. Acabe sobe para comer, vai buscar comida. Elias sobe para buscar a Deus. Antes que o céu se abra, é preciso que a gente caminhe diferente. Queridos, Acabe vai para o palácio, Elias vai para a presença de Deus. É diferente. O nosso caminho, às vezes, precisa ser diferente. E antes que o céu se abra, nós precisamos caminhar diferente. Nós precisamos que os nossos passos não sejam como os passos de todo mundo. Meu avô um dia me disse uma frase que eu nunca vou esquecer na vida. Ele falou assim comigo: Teté, quem quer chegar no céu tem que aprender a subir escada. Querido, às vezes o caminho é difícil, mas você está subindo escada. Você está indo para o alto. O seu caminho não é como o de todo mundo. Os seus recursos não são como os de todo mundo. Queridos, se você é alguém que quer ver o céu aberto sobre a sua história, que quer ver o céu se manifestando na sua vida, você precisa entender que o caminho de Acabe e de Jezabel não pode ser o seu caminho. Se você é alguém que quer ver o cumprimento das bênçãos e das promessas do Senhor, você precisa entender que o caminho de todo mundo não é o mesmo caminho que você vai seguir. E isso é difícil, porque às vezes a gente é taxado como esquisito. Eu mesma várias vezes já orei e falei: Senhor, tudo que eu queria era ser uma pessoa normal. Já orei e falei: Senhor, por que eu não posso ser como os outros jovens? Senhor, por que eu preciso ser tão diferente assim? Às vezes é difícil a gente até se enturmar, porque o caminho é diferente, não é o mesmo. Só, queridos, que o nosso caminho, ele não é escolhido porque ele é mais fácil. O nosso caminho, ele não é escolhido porque ele é o mais rápido. Nós escolhemos um caminho estreito e nós perseveramos em caminhar nesse caminho estreito. Sabe por quê? Porque nós sabemos onde é que nós vamos chegar. Querido, nós escolhemos o caminho mais difícil porque nós sabemos o destino que nos aguarda depois desse caminho. Quer um exemplo? Eu vou te dar. Sabe por que nós precisamos escolher um caminho diferente? Olha o caminho de Acabe onde levou. Acabe sangrou até a morte no fundo de um carro nas mãos dos inimigos. Esse foi o fim de Acabe. Jezabel foi jogada da escada e morreu comida pelos cães. Já Elias, em contrapartida, foi arrebatado num carro de fogo para o céu. O caminho determina o destino, querido. O nosso caminho não é escolhido porque ele é o mais fácil. O nosso caminho é escolhido porque nós sabemos que estamos subindo escada. Mas enquanto a gente sofre caminhando, estamos sendo conduzidos para lugares altos. Querido, nós precisamos aprender a caminhar diferente. O nosso caminho não é o caminho de todo mundo. O nosso caminho não é o caminho da casa de Acabe nem de Jezabel. Acabe vai se banquetear. Elias vai para o monte e coloca o rosto no pó. Numa linguagem bem pentecostal, boca no pó. É diferente. Se nós somos aqueles que querem ver os céus abertos sobre nós, nós precisamos caminhar diferente. Amém, querido? Nós precisamos que o nosso caminho reflita essa decisão e essa renúncia, essa entrega que nós fazemos. Que o Senhor conduza os nossos passos nessa noite, para que os nossos pés não venham vacilar, mas que permaneçamos firmes na rocha inabalável, porque nós sabemos o que é que nos espera, porque nós sabemos onde é que nós queremos chegar, e por isso nós não desistiremos do caminho estreito. Aleluia! Amém. Voltou. O nosso caminho precisa ser diferente, queridos. Antes que o céu se abra, é preciso que haja decisão e posicionamento. Antes que o céu se abra, é preciso que haja entrega no altar do Senhor. Antes que o céu se abra, é preciso que nós aprendamos a caminhar de uma forma diferente. Amém? E agora o quarto e último tópico, para a gente ir para o final. Antes que o céu se abra, é preciso orar. Orar e orar e orar de novo. Elias coloca o rosto em terra e começa a clamar. Olha só, versículo 43 e 44.
E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Antes que o céu se abra, é preciso que nós sejamos perseverantes na oração. Observem que no versículo 1 do capítulo 18, o Senhor prometeu que viria chuva. Nós já lemos o versículo 44 e a chuva ainda não chegou. Sabe o que eu acho interessante aqui? Elias tem uma palavra de Deus. Uma palavra muito clara de Deus, de que vai vir chuva sobre a terra. Foi isso que Deus falou. Só que ele olha para o céu e não tem uma nuvem sequer. Queridos, todo mundo que espera uma promessa do Senhor, às vezes passa por essa situação. Deus prometeu uma coisa, mas você olha em volta e o cenário parece tão contraditório aquilo que Deus falou. Parece que não tem nada a ver, parece que não vai acontecer. Elias olha para o céu e não tem uma nuvem sequer. E ele continua orando. E sabe de uma coisa? Esse privilégio não é só nosso, de às vezes orar e parece que Deus não responde. Elias foi o homem que com uma palavra o céu se fechou. E de repente ele ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 6 vezes. E a chuva não vem. E esse é um momento às vezes onde o nosso coração se angustia. Porque Deus nos deu uma palavra e nós olhamos ao redor e está tudo tão diferente daquilo que o Senhor nos prometeu. E a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? Esse é aquele momento que a gente ora e chora e clama e quer desistir. E a gente fala: Deus, o que está acontecendo? Eu já te escolhi, eu já tomei minha decisão. Eu já fiz a minha entrega no altar, o meu caminho é diferente e a promessa não vem. O que está acontecendo? Antes que o céu se abra, querido, é preciso que haja perseverança em orar pelaquilo que o Senhor disse. Queridos, observem que ele coloca o rosto no chão e continua orando, mesmo sabendo aquilo que Deus havia falado. Ele não desiste da oração. Sabe o que eu acho interessante? Que isso nos confronta muito. Às vezes Deus nos prometeu que nós e a nossa casa estaríamos aqui, a nossa família na presença de Deus. E de repente, só Deus sabe o que você passa dentro daquela casa. O povo parece que está endemoniado. E Deus te falou que eles estariam aqui, e você olha para o seu contexto e não entende o que está acontecendo. Às vezes, você tem uma palavra do Senhor de que Ele te prosperaria, de que você seria próspero, e de repente você está aqui nessa noite e o seu coração está perturbado, porque os boletos não param de chegar, e você não sabe de onde vai tirar dinheiro para arcar com isso. Às vezes o Senhor fala que você teria uma vida próspera, feliz, e a depressão está te corroendo todos os dias. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o cenário não altera a palavra que foi liberada, mas a palavra que foi liberada é poderosa para alterar todo o cenário da sua história. A palavra do Senhor não muda, passam-se os tempos, passam as estações, o cenário é passageiro, mas a palavra é feita por aquele que não pode mentir. E ele diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O cenário é transitório, a palavra vem do eterno, vai acontecer, querido. Antes que o céu se abra, é preciso que nós confiemos um pouco mais e oremos um pouco mais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma palavra do Senhor sobre a sua história, saia daqui hoje confiante de que o céu vai abrir e o cenário vai ser transformado, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia! Vai haver transformação, querido. Vai haver mudança. Deus é poderoso para cumprir. O nosso Deus não é apenas o Deus que faz promessa, Ele é quem as executa, Ele é quem as cumpre. Nele estão todas as coisas, querido. Ele é poderoso para fazer e nós não podemos duvidar disso. Antes que o céu se abra, nós precisamos perseverar em oração. E de repente Elias ora e o cenário começa a mudar.
O grande Deus usa um pequeno sinal, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem se coloca sobre o céu. E de repente o cenário muda. E de repente, olha o que acontece para a gente concluir, versículo 45 e 46. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E veio grande chuva, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Querido, o céu que estava sem uma nuvem, de repente se enegreceu. E veio chuva, e veio vento, e se fechou de nuvens, e o Senhor cumpriu aquilo que Ele havia dito. E olha só o que acontece. E veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Querido, a promessa se cumpre. Deus é poderoso para mudar o cenário da nossa história. Deus é poderoso para transformar aquilo que era desfavorável. Deus é poderoso para mudar o clima. Ele pode todas as coisas, Ele é o Senhor dos céus, Ele é quem manda e comanda em todas as coisas, e a chuva vem, porque Deus é fiel. Mas algo que me chama a atenção aqui, Deus, Ele quer ir além da sua necessidade. A Bíblia fala que a chuva veio e toda a nação foi beneficiada por aquela chuva. Mas tem um texto, um detalhezinho aqui, fala que a mão do Senhor veio sobre Elias. O poder, tem uma versão que fala assim, que o poder do Senhor veio sobre Elias. Ei, o Senhor quer fazer mais do que a sua necessidade, Ele quer te revestir de poder. O Senhor quer fazer mais do que atender apenas a demanda. Ele é poderoso para vir com a mão poderosa sobre você. O céu se abre e traz chuva, mas também trouxe um poder sobrenatural sobre Elias, que fez ele caminhar de uma forma diferente. Ele foi correndo na frente do carro, tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor quer te dar mais do que a sua necessidade. Ele quer te entregar nessa noite uma experiência sobrenatural que você ainda não viveu com Ele. Queridos, antes que o céu se abra, é preciso que nós venhamos perseverar. Antes que o céu se abra, é preciso que haja decisão e posicionamento, é preciso que haja entrega, é preciso que haja perseverança na oração e um caminho diferente, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Eu creio que hoje é noite de céus abertos sobre esse lugar. Aleluia, Jesus. Nós não sabemos. Eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor conhece. E eu quero te falar que Ele é poderoso para alterar o cenário da sua história nessa noite.